Ninguém jamais tem o direito sobre a vida do outro e principalmente sobre uma vida de pessoas que nem nasceram ainda, como é o caso do tema do vídeo de hoje. Vamos tratar sobre um assunto bastante complicado e bastante difícil até de se falar, é justamente sobre o aborto. E esse assunto, por ser tão complexo, passa por outro campo também bastante discutido, que é o movimento feminista, que começou com o movimento sufragista no início do século passado e veio ganhando força no mundo inteiro, justamente na ideia dos direitos femininos, que com toda certeza é totalmente natural e normal. As mulheres, assim como os homens também, como qualquer ser humano, tenham os seus direitos, tenham também os seus deveres, seus valores e também os seus princípios todos bem estabelecidos, todos dentro da liberdade de expressão. Isso é natural, é normal. Só que o movimento feminista, ele veio evoluindo do movimento sufragista, que é da ideia dos votos para as mulheres, e também da igualitariedade na questão profissional. Isso também é super normal. Mas ele evoluiu de uma forma tão radical nos últimos 15 a 20 anos, principalmente nesses últimos anos para cá, com a grande subida da mídia e também da popularização da internet como um todo, e simplesmente as mulheres militantes, principalmente, elas se enviesaram de uma forma tão profunda, todas as outras mulheres que não seguem a mesma cartilha, a mesma ideia do movimento feminista, têm que, de toda forma, seguir esse movimento a ferro e fogo e não podem dizer ao contrário. Nesses debates também bastante interessantes sobre o movimento feminista, entre outros movimentos também que são debatidos, né, nesses programas, é interessante notarmos que essas pessoas defendem ideias que muitas das vezes não estudaram, ideias que vão contra a própria sanidade, principalmente a própria sanidade humana, e tem muitos aspectos sérios de sanidade mental que, de fato, um psicólogo ou alguém sério da área da saúde psíquica poderia discutir muito melhor do que eu, é claro. Mas é visível que dá para ver que muitas dessas pessoas estão atorpecidas ou entorpecidas e também estão também distantes da realidade da vida prática como um todo. Quando a gente vê imagens como essa, por exemplo, nós nos preocupamos com não só a saúde mental, mas onde a sociedade vai parar. Tire o seu texto do meu útero. É uma das mensagens, talvez, mais fortes, não apenas por ter um cunho religioso ali, não é nada disso. É justamente o ponto ao qual essas pessoas chegaram para definir o que é bom ou o que é ruim para a vida humana como um todo. Esse lado também mais delicado, mais sensível, principalmente dos debates, é visto principalmente quando todo o arsenal de discussão se passa através de uma vida que não existiu. Por exemplo, a vida de um recém-nascido, de uma criança, que nem passou a existir ainda, ele não tem autoridade nenhuma sobre o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, ou as decisões que essa criança vai tomar no futuro, porque ela simplesmente não existe ainda. Então, essas pessoas decidem, através de um movimento enviesado, através de uma ideia que, de certa forma, elas não sabem de onde veio, porque não estudaram o movimento como um todo, e se o estudassem de fato, não defenderiam, porque esse movimento está indo contra a ideia da própria vida humana como um todo. Outro aspecto interessante são as leis também que são feitas em cima da ideia do movimento e leis totalmente políticas de homens distantes também da realidade. A maioria dessas leis também não são apenas feitas por feministas ou mulheres, mas são feitas também por muitos homens.
São eles que apoiam essas ideias, são eles que divulgam essas ideias, são eles também que odeiam a própria vida do brasileiro comum em um país bastante desvalorizado, bastante esquecido, que é o Brasil, um país que trata os brasileiros de uma forma muito cruel, brasileiros honestos, e que usa desde ali do colégio para fomentar todo esse tipo de idiotice, de loucura que vem da cabeça deles. Outra coisa muito cruel é usar a juventude, somente ali desde o primário, desde a terna infância, em doutriná-los em qualquer coisa que não seja da vida, né? E contra o aborto, pegando crianças, adolescentes, no colégio e fazendo, forçando eles, sem conhecimento nenhum de nada, a discutirem sobre a vida de um feto, de um ser vivo. É algo assim totalmente fora da realidade mesmo, dos conceitos de humanidade como um todo. E essas pessoas vão crescendo, se desenvolvendo, e o que é que elas encontram pela frente? Encontram trabalho, encontram mais sentido para constituir famílias, mais sentido para levar a vida. Não encontram mais nada porque tudo foi tirado deles desde da primeira infância, ou da primeira infância como um todo, dos primeiros anos ali que eles deveriam aprender conceitos fundamentais, principalmente sobre civilidade e sobre tratamento humano como um todo, e principalmente a educação séria, a ciência séria, que infelizmente está sendo tirado dos colégios, que nem sequer reprovam mais os alunos, mas apenas doutrinando esses alunos e fazendo com que essas pessoas briguem em todos os locais possíveis e discutam sobre temas que eles nem se importariam se eles conhecessem temas sérios e temas relevantes para a vida pessoal e também para a sociedade. Um ponto a ser citado é justamente a preocupação mental que eu tenho sobre essas pessoas, justamente porque elas optaram por não ter filho, terem um direito normal, mas de abortar crianças, né? De clínicas de aborto legalizadas, de abortos clandestinos, e de decidir, como diz o título do vídeo, sobre vidas que ainda nem sequer passaram a existir no sentido de ganhar corpo, ganhar forma, mas que já existem dentro do útero dessas mulheres, que são sim um ser vivo, que sim já tem direito à vida, já tem direito a existir desde o momento da sua concepção. Um assunto bastante sério, bastante delicado, mas deixe suas opiniões no comentário e principalmente sobre o futuro da educação brasileira, que realmente parece estar no seu fim. Até a próxima.